Mas eu tenho aqui em Zwingli alguém que levou o conceito da sola escritura muito mais a fundo que Lutero, muito mais a fundo que Calvino. E esse é um grande ponto. É um homem que decidiu viver pela Escritura e para a Escritura, e amando a Deus acima de todas as coisas. Zwingli chegou ao ponto de só ter na igreja aquilo que a Bíblia mandava. Ele era músico e ele tirou a música do culto. Ele entendeu que não precisava de música, já que a Bíblia não mandava. Diferente do Lutero, que entendia que eu só não podia fazer o que a Bíblia proibia. E o Zwingli é o contrário, eu só vou fazer o que a Bíblia manda. E olha só o grau de profundidade desse pilar da reforma, que é a sola escritura. E assim nós começamos a conhecer esse grande reformador da Suíça, de Zurique, Ulrich Zwingli. Buscou nas Escrituras ainda mais motivos para ser espiritual e viu na leitura da Bíblia, na interpretação correta da Bíblia, o quanto a igreja da Idade Média estava errada. E então ele passa a procurar a reforma e os princípios da reforma, não para afastar a igreja de Deus, pelo contrário, para religá-la a Deus, para colocar a igreja de novo no centro da vontade de Deus, e usando isso, a sua sensibilidade ao mundo espiritual e ao conhecimento da palavra de Deus. Ele vai falar sobre o sistema de indulgências. O que é isso, pastor Ricardo? A indulgência é o sistema de venda de perdão. Eu cometi um pecado e eu não sei o que fazer. Aí eu vou lá na igreja e o padre me vende, me dá um documento que é vendido, que declara que eu estou livre desse pecado. E não é só isso, eu posso comprar o perdão de outra pessoa, inclusive que já morreu. Ele também confrontou a questão do celibato. Foi entendido que o padre não poderia casar porque isso faria pecador. E o Zwingli não entendeu assim. Entendeu que foi dado por Deus, que o casamento é santo e que deveria sim se casar. E ele confrontou duramente, nós concordamos com esse entendimento. Outra questão que ele falou muito forte foi a questão contra o asceticismo, ou seja, essa fuga do evangelho bíblico, pastor Ricardo. Infelizmente, na Idade Média, a igreja se perdeu no seu próprio dogma. Eu começo a criar regras e que chega uma hora em que a igreja tem a sua própria regra, que ela está totalmente avessa, contrária à Bíblia. E então esse reformador, o Ulrich Zwingli, entende de que não existe dogma, que não existe lei que deve ser seguida se ela não estiver na Bíblia. E isso configura um afastamento das Escrituras. E se a igreja existe e não segue as Escrituras, não é porque existir a igreja. Que o lugar certo da igreja é seguindo e vivendo conforme a Bíblia ensina. Portanto, o retorno às Escrituras era urgente na Idade Média. E eu entendo que ainda hoje é perfeitamente e é gritante essa necessidade, o retorno às Escrituras e a elas somente. Nossos irmãos, os primeiros cristãos, os que viveram no ano 100, no ano 200, morreram por serem cristãos. O crime era crer em Jesus, ser convertido ao Evangelho. Só que muitos não morriam, eram torturados. Esses irmãos torturados, eles passaram a ter alguma posição na igreja, né? E aqueles que morreram passaram a ser comemorados. Engraçado que era comemorada a data de morte desse irmão, né? E com o passar do tempo, eles passaram a ser idolatrados na igreja, como mártires da igreja. Se você pesquisar na internet aí, você vai achar a história dos santos mártires da igreja, ou seja, daqueles que morreram em nome da fé. Ao passar do tempo, essas pessoas ganharam o status de semideuses na igreja. E vários reformadores lutaram contra isso, mas o Zwingli é uma referência. Nós não aceitamos a santidade desses irmãos. Eles têm uma grande história de vida que merece ser lembrada, mas eles não são, em hipótese alguma, alguém que recebeu de Deus algum grau de santidade, alguém que é superior a mim, porque passou sobre isso. Caráter sacrificial da missa. A missa era um ato de penitência onde eram praticados parte dos sacramentos e que apenas assistir à missa já era o bastante para o cristão. Então os Zwingli nos ensina que não, que eu me reúno para adorar a Deus, para prestar culto a Deus.
Isso é diferente de ver o padre praticar um sacramento, que o sacramento por si só não me ajuda. O meu papel é de buscar a Deus, de adorá-lo no culto. Salvação pelas obras. Zwingli apenas replicou Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 8, nós somos salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ninguém é salvo por um ato que tenha praticado, nós somos salvos porque Cristo nos amou e nos salvou na cruz. A salvação vem dele e não de nós. O Evangelho de Lucas registra a oração de Maria, mãe de Jesus. Em um momento ela diz: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. A grande santa é a Maria, mãe de Jesus. E curiosamente ela mesma diz que foi salva por Cristo e que a alma dela ficou feliz em Jesus, o Salvador dela. Ninguém é mediador entre Deus e os homens. Ninguém está entre Deus e os homens, apenas Jesus. Portanto, nós rejeitamos veementemente, e na reforma essa bandeira foi erguida novamente, nós não a derrubamos. Todo cristão, todo homem, toda mulher tem acesso direto a Deus, e o sacerdócio universal de todos os crentes é um ensino da reforma, e nós praticamos hoje. A presença de Cristo na ceia foi o grande duelo de Lutero e de Zwingli. Chegaram até a debater juntos. O Lutero se apegou à expressão latina da Bíblia Vulgata, hic est corpus meum, este é o meu corpo. A Igreja Católica acredita até hoje na transubstanciação dos elementos da ceia, transformar a substância, transubstanciação, ou seja, na boca do padre o pão vira literalmente carne, o vinho vira literalmente sangue, e o padre sente o gosto de carne e de sangue, que é o sangue de Jesus. Nós rejeitamos esse ponto de vista. O Lutero acreditava na consubstanciação, ou seja, não transforma em corpo, não transforma em carne nem em vinho, mas é literalmente o corpo de Cristo. Então o Lutero acreditava nisso e não concordava com o Zwingli. Agora, o que o Zwingli entendeu? A segunda parte do versículo: fazer isto em memória de mim. E no em memória de mim, o Zwingli já fazia do ato da ceia um momento de comunhão. Tem um momento em que o Lutero está ministrando a ceia, ele deixa cair um pouco de vinho, ele abaixa e lambe o chão, para que o sangue de Jesus não fosse pisado por ninguém e nem limpo com pano de chão. Ele abaixa e lambe o chão. Agora, o que o Zwingli fez? No dia da ceia, ele colocou a mesa no meio da igreja, encheu de pão, de suco, de vinho, as pessoas cantavam salmos e comiam juntos, como se fosse um grande banquete, um grande lanche. Então o Zwingli entendeu que naquele ato estavam todos reunidos e a ceia deveria ser ministrada assim.